tá? Beleza. Então, para a aula de hoje, eu organizei o seguinte. Eu fui lá nos questionários de vocês e peguei as atividades que vocês menos tiveram acerto, né? Então, eu compilei elas e elas estão aqui, tá? Se tiver alguma coisa, durante os intervalos, vocês me passam que eu posso aqui fazer rapidinho a resolução e colocar no PowerPoint. Certo? Bom, só para finalizar aqui, na aula passada a gente começou a ver um erro, né? Nesse arquivo aqui do livro. O livro tinha escrito isso aqui de forma errada. E aí, fazendo a distribuição, dá certinho a expressão tá lá, né? Se eu faço a distribuição, aqui estão nas cores, né? Era para estar direitinho nas cores, mas enfim, esse vermelho do 70 70x, menos 2100, o 5x ao quadrado, né? O mais 150 e assim por diante. Fecha direitinho a expressão que estava lá. Bom, acho que é importante a gente retomar algumas questões da aula passada e eu trouxe aqui, inclusive, esse exercício, que é o exercício que vocês têm que me entregar daqui a pouco. Quem já entregou pode verificar se entregou certo e quem não entregou pode ir lá fazer. Porque eu achei que esse era o mais difícil de todos. Porque essa questão eu não botei em prova, né? As outras já foram questão de prova, então... Não, Heitor, não botou e não vai botar ou vai botar? Não sei. Não sei, isso pode dar. Essa semana eu vou descobrir ainda. Então, ela tem um algebrismo um pouco mais difícil, né? Então, vamos ver como é que fica. Então, tá. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular as derivadas, né? Então, eu calculo a derivada em relação a x, né, as derivadas primeiras, igual a zero. Então, para que eu faço o cálculo da derivada? Para encontrar o ponto crítico. Então, o ponto crítico ocorre quando as derivadas são zero. Então, crítico, derivada zero. Eu calculei a derivada e igualei a zero. Quando eu igualo a zero, o que acontece? Eu posso fazer 4x menos 4y igual a zero. Ou seja, 4x igual a 4y. Portanto, né, a conclusão que eu tiro, x ao cubo é igual a y. Essa informação a gente guarda. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar z igual a 4y, eu vou fazer a derivada de z em relação a y, ou seja, eu vou derivar aqui em relação a y. Eu derivo aqui em relação a y, eu vou ter 4y ao cubo menos 4x. Né? Dessa maneira, eu tenho isso aqui. Dessa maneira, o que a gente faz? Bom, nós vamos igualar isso aqui a zero e pegar essa informação aqui, né? Essa informação aqui, ela vai vir para cá. Por quê? Né? Porque aqui eu tenho um y. Então, se o y é igual a x ao cubo, no lugar de y, eu coloco x ao cubo. Né? Então, aqui nesse lugar aqui, eu vou colocar x ao cubo. Aqui, né? Então, vai ficar x ao cubo elevado ao cubo a x na nona, né? Ou seja, isso aqui é potência de potência, né? Vocês viram isso? Se não no ensino médio, mas pelo menos em cálculo zero, né? Multiplicação. 3 vezes 3. Tá. Então, ficou 4x na nona menos 4x. O que acontece daqui para cá? 4x é comum nas duas parcelas, né? Ou seja, 4x é comum nas duas parcelas. Então, eu posso colocar em evidência o 4x. Se eu coloco em evidência o 4x, o que acontece? Eu pego 4x dividido por 4x na nona, sobra x na 8. Porque se eu faço 4x vezes x na 8, dá 4x na nona. Agora, 4x
e 4x, ou seja, se eu fizer 4x vezes 1, vai sobrar 4x. Então, aqui sobra 1. Bom, então eu fiquei com essa equação produto. Vamos ver o que ela resulta. Bom, nós temos essa equação. O que nós vamos fazer com essa equação, né? Nós temos agora aquela situação da multiplicação. Tem um produto aqui no meio, né? Tem 4x vezes um parênteses. Então, se eu tenho 4x vezes um parênteses, então o 4x é 0 ou o parênteses é 0, né? Porque se eu tenho, na hipótese, se eu tenho um número A, eu não sei, vezes um número B, que eu não sei, e essa multiplicação é 0, então o A é 0 ou o B é 0. Uma dessas duas coisas é 0. Então, isso aqui é 0 ou isso é 0. Então, essa é a premissa. Tá. Então, o que acontece? Então, se 4x é 0, a gente já sabe que o x é 0. Né? Então, se eu tenho um número multiplicado por um x e isso é 0, então quer dizer que o x é 0. E eu passei o 1 para o outro lado, daí ficou x na 8 igual a 1. Aí, o que eu faço com x na 8? O que eu faço com x na 8? Eu tiro a raiz oitava, né? Mais ou menos, porque o que acontece? Se eu faço menos 1 na 8, por ser par, né? Ou seja, por ser par, né? Isso aqui vai ficar mais 1. Né? Ou seja, qualquer coisa, seja positiva ou negativa, elevado a um índice par, é sempre positivo. Qualquer coisa elevada a um índice ímpar, né, é positivo ou negativo. Dessa forma, na hora que eu faço a raiz de um índice... Opa, não vou fazer isso. Que aí eu vou estar fazendo ia dizer uma coisa errada para vocês. Mas, enfim, na hora que eu for resolver a equação, tá? Na hora que eu vou resolver a equação, eu tenho que levar em consideração que eu tenho a possibilidade do x ser positivo ou negativo. Porque a raiz oitava de qualquer número é sempre um número positivo, tá? A raiz de qualquer número é sempre um número positivo. Mas o x não. O x ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Bom. Vamos lá. Opa, voltei para mim. Não era isso que eu queria. Errou. Errei. Tá. Então, eu faço a raiz, sobrou mais ou menos 1. E aí eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um x igual a 0. Então, nós tínhamos essa condição de que o y é igual a x ao cubo. Então, se o x é igual a 0, o y é igual a 0, eu tenho um crítico. Se o x é 1, logo o y vai ser 1 e o meu crítico 2. Se o x é menos 1, esse aqui é meu y, né? Menos 1 ao cubo é menos 1, esse aqui é meu crítico. Então, eu tenho 3 pontos críticos. Eu lembro que no exercício eu deixei o gráfico e lá também tinham 3 pontos críticos. Né? Ô, professor. E tinha 3 pontos críticos. Fale. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Quando eu estava fazendo o 4x elevado a 9 menos o 4x igual a 0, essa parte foi igual a que tu fez aí. Só que o que eu fiz? Eu tirei os dois 4 e só desci o x. Deixei x elevado a 9 menos x elevado a 0. Isso estaria errado? Sim. Não, tá certo, tá certo. Porque o resultado deu o mesmo, né? Eu acabei diminuindo pelo outro, porque os dois é comum, né? Pode fazer isso, tá? Tu pode fazer isso. Tá. Tranquilo, obrigado. Tá certo, tá? Obrigado. Professor. Fale. Eu acho que naquele exercício que tem que postar em PDF para o senhor, aqueles, no plural, isso. Eu acho que eu passei por um problema mais ou menos parecido com essa situação do x elevado a 8. Eu acho que foi na questão 3. É que eu acho que essa é a questão 3, se eu não me engano.
Tá, então é isso aí. Era isso aí que eu Isso aí. tava na dúvida. Isso, essa aqui é a 3. Isso, exatamente. Eu não fiz ela, professor. Eu ia pedir pro senhor fazer ela, então é isso aí. É isso aí. Já agradeço. Porque as duas primeiras, elas estão no portal Avagem. É só vocês assistirem os vídeos, vocês vão ver as questões lá no portal Avagem. E a segunda, e a terceira é essa aqui. Eu achei ela mais... Oi? Vale? Beleza, obrigadão, professor. Tá? Assim, ó, eu tô vendo aqui que a aula de hoje o senhor só vai revisar os exercícios, né? Isso. Tá, o senhor vai revisar algum exercício com mais de uma mais de três, com 3 variáveis, mais de 2 variáveis? Tem algum exercício assim? Não, basicamente não. Tá, não, é porque eu fiquei com uma dúvida na verdade não é uma dúvida, é só uma, para mim por meu entendimento, que eu não consegui entender muito bem, né? Se o senhor pudesse, depois desse exercício aqui, eu elaborar a pergunta para o senhor aí, né? Deixar terminar isso aqui, eu queria elaborar uma pergunta para o senhor. Faz uma pergunta e me manda na mensagem ali que eu vejo depois. Tá, ok, valeu, senhor. Tá? Tá. Bom. Então tá. Achamos os pontos críticos, os três pontos críticos. Desta forma, o que acontece? Tá, então, achamos os pontos críticos, aqui estão as derivadas. Nós temos que agora fazer as derivadas segundas, né? Então, aqui, quando eu coloco as derivadas, é porque eu vou retomar, vou fazer as derivadas de segunda ordem. Tá. Se eu derivo isso aqui em relação a x de novo, eu vou ficar com 12x. Se eu derivo isso aqui em relação a y de novo, eu vou ficar com 12y ao quadrado. Se eu derivo em relação a x, vai ficar menos 4. Se eu derivo em relação a y, vai ficar menos 4. Calcular a função h. Na hora que eu calculo a função h, eu tenho então essa situação aqui. Né? Ou seja, 12x ao quadrado vezes 12y ao quadrado vai ficar 144x ao quadrado vezes y ao quadrado. Menos 16, né? Ou seja, 4 vezes 4, né? É bom lembrar disso. Isso aqui vai ficar 144 x2 y2 menos essa multiplicação. Essa multiplicação aqui é mais 16, né? Sempre lembrar, porque sempre alguém vai dizer, menos 4 vezes menos 4 menos 16. Mais 16. E esse sinal de menos é porque eu tenho diagonal principal menos diagonal secundária. Beleza. Feito isso, nós então vamos agora classificar os pontos. Aqui, o que eu fiz? Eu organizei uma tabelinha, né? Essa organização dessa tabelinha, onde nós temos o seguinte. Então, no primeiro ponto crítico, eu vou substituir o x é 0 e o y é 0. Se eu faço a substituição aqui de x0 e y0, o que vai acontecer? Né? Bom, eu vou botar aqui 0 e 0. Então, vai ficar 144 vezes 0, vai ficar 0. Menos 16, menos 16. Lá na regra, fiz o seguinte. A gente olhar. Então, eu tenho o crítico. Aí eu vou fazer a pergunta. O H aplicado no crítico. Se ele é negativo, então é uma cela. Se ele é positivo, o H aplicado no crítico, então eu vou para a derivada segunda em x. A derivada segunda em x, se positiva, então eu tenho um máximo. Se ela é negativa, então eu tenho um mínimo. Então tá. Então, no primeiro ponto crítico, eu fiz esse caminho e vim para a cela. Aqui. No segundo caso, eu vou colocar 1 e 1, vai ficar 144 menos 16, então ficou 128. Então, ficou positivo, então o H é positivo, veio para cá. Vou olhar para a derivada segunda. Na hora que eu olho para a derivada segunda, eu substituo aqui. 12 vezes 1 vai ficar 12. Então, ele é positivo, veio para cá. Então, se ele é positivo, esse aqui é um ponto de mínimo. E eu escrevi errado ali, né? É mínimo. Aqui é máximo. Então, aqui é min. Então, aqui é min. Tu me enrolou agora, senhor. Eu tava olhando ali e vi que tinha coisa estranha.
Exato. É que tem que acreditar no que está escrito aqui, não no que eu digo. Não, é melhor acreditar em tudo. Tá, é melhor. Melhor ter senso crítico e questionar o professor. A velha história. Se é positivo, é mínimo. Se é negativo, é máximo. Tá? Então, se deu negativo, deu positivo, então é mínimo. Agora, de novo, eu apliquei, deu 128, ficou positivo, veio para cá. Eu vim para cá, eu vou ter um valor positivo, então se é positivo é mínimo. Então eu tenho uma célula, 2 mínimos. Claramente você vê isso lá no gráfico, né? Quando vocês fizeram, quando tinha o gráfico, você tinha exatamente isso. Tá? Esse esqueminha aqui é sempre importante a gente ter ele bem claro, né? Deixa eu apagar aqui. Bom, uma das coisas que eu reparei, agora entrando já nos questionários, né? Nos questionários, a primeira questão que eu achei que teve mais dúvida, ou seja, que vocês tiveram mais dificuldade, foi a questão 10 do questionário Q3. Essa questão está resolvida no portal Avagem nesse vídeo indicado. Então, eu não vou resolver, ela está indicada, resolvida lá no portal Avagem. Inclusive, vocês fizeram um exercício para entregar até o final da aula de hoje, né? Que é aquele das multiplicações. Então, lá já parte do processo feito nesse vídeo aqui. Bom, então vamos lá. Aqui eu lembro que todo mundo me perguntou sobre esse resultado, sobre essa questão. E essa questão aqui é um problema de equação diferencial, como eu disse para vocês, né? Eu não disse o que é uma equação diferencial, mas isso aqui dá para fazer tranquilamente, sem saber o que é uma equação diferencial. Bom, você tem uma equação, né? Ou seja, você tem uma igualdade. A equação é dada por isso aqui, né? Ou seja, uma igualdade. E ele diz o seguinte: a função é uma solução. Ou seja, ele afirmou. Bom, professor, eu não sei o que é uma solução. Bom, vamos guardar essa informação e vamos continuar lendo. São feitas as seguintes afirmações. Ele disse que a função u é uma solução. Ok. Então, a função u, quando substituída na equação, satisfaz a igualdade. Então, se eu substituir o u, se eu substituir isso aqui na equação, ela vai satisfazer a igualdade. Eu vou verificar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Isso ocorre por quê? Porque a derivada em relação a x é isto. E em relação a y é isto. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Então, a gente não precisa saber que é uma equação diferencial, a gente não precisa saber que isso é uma solução, ou seja, né, eu joguei informação, mas agora a gente pode saber se isso satisfaz a igualdade. O que é satisfazer a igualdade? Na hora que eu substituo o u na equação, a igualdade tem que permanecer verdadeira. E calcular as derivadas em x e em y, a gente sabe. Tá, vamos ver. Vamos avaliar essas situações. Aqui, se eu calculo a derivada em relação a x, e aí nós temos que lembrar da regra da derivada em relação a u, derivada em relação à derivada e na u, é e na u vezes a derivada de u, certo? A derivada de e na u é igual a e na u vezes a derivada de u. Beleza. Então, nesse caso, eu tenho e na u vezes a derivada de u, né? Então, meu e aqui está meu u e o meu u. Então, a derivada em relação a x, menos 2. Se eu for calcular a derivada em relação a y, né, eu vou ter 3.
Então, agora o que eu faço? Substituo na equação. Então, eu vou substituir este valor aqui, a derivada em x. Isso aqui é a minha derivada em x, né? Ou seja, no lugar disso aqui, opa, eu trago para cá. No lugar disso aqui, eu trago para cá. Tá. Então, quando eu faço a continha, o que acontece? Vai ficar menos 6 mais 6. Menos 6 mais 6, isso é 0. Ou seja, satisfaz a igualdade. Então, a primeira proposição é verdadeira. Né? Agora ele faz a pergunta, isso acontece por quê? Porque a derivada em relação a x é menos 2z na menos 2x mais 3, e a derivada em y é 3z na menos 2x mais 3y. Então, isso acontece por isso. Foi uma coisa. É verdade a primeira. Mas não é verdade a segunda. Por quê? Porque aqui, ó, aqui tá o erro, né? Por causa do sinal. Isso aqui é falso. Está errado. E isso aqui é verdadeiro. Mas por que eu tenho? Quem estuda lá, faz a disciplina de matemática discreta, né? Sabe que se eu tenho uma conjunção E, meu E, ela é só verdadeira se todo mundo é verdade. Mas aqui eu tenho, ó, falso e verdadeiro. Então, falso e verdadeiro é uma proposição falsa. Tá? Ah, professor, aquilo lá de matemática discreta. Sim, também ajuda. Beleza. E quem não fez matemática discreta vai pela leitura, né? Pela lógica. Bom, então, aí tinha as alternativas lá, que agora eu não lembro qual era, não coloquei aqui. Mas isso aqui era a análise necessária que você tinha que fazer na hora de resolver esse problema. E aí você achava a alternativa certa. Tá, vamos para a próxima. Eu tenho que criar uns problemas de porquê também, né? Para botar na avaliação de vocês. Não, professor, não faça isso, professor. Gente, a gente tem que fazer isso. Vocês vão fazer Nádia. Nádia é cheio de porquê. A coisa assim, se eu botar 10 quilos, a viga cai, porque é peso demais. Aí você vai ter que dizer, é verdadeiro. Não, não é verdadeiro. Sim. Tá. Mas aqui no questionário 4, nós temos esse problema aqui, que também foi um problema que vocês tiveram alguma dificuldade. Então, aquela história de sensação térmica, né? O I é a sensação térmica, e foi feito um ajuste. Né? Um ajuste quer dizer que foi pega uma tabela, dessa tabela se extraiu uma equação a partir de um método estatístico e numérico, né? Que se chama ajuste de curva. Bom, mas isso é outro assunto. Aí se obteve essa equação. Então, minha sensação térmica, ela depende da temperatura e ela depende da umidade relativa do ar, né? O H. O H, a umidade relativa do ar, é a temperatura. Então, a primeira coisa que ele pergunta, antes de fazer as perguntas, a gente vai calcular as derivadas, né? Eu vou calcular as derivadas em 95 e 50, porque são os... Só voltar aqui. Porque quando a gente vai olhar para as alternativas, né, ele vai falar no ponto sempre 95 e 50. Então, se ele vai falar sempre no ponto 95 e 50, antes de nós analisarmos os pontos, analisarmos as possibilidades, nós vamos, então, calcular as derivadas nesse ponto, para depois responder as perguntas. Tá. Se eu for fazer a derivada em relação a H, então, aqui é constante, eu estou derivando em relação a H, sobrou esse aqui. Bom, eu estou fazendo derivada em relação a H, eu estou fazendo derivada em relação a H, isso aqui é 1,
eu vou fazer a derivada em relação a H, também isso fica 1. Né? Então, a minha derivada em relação a H é apenas T. Certo? Com T igual a 95 e T igual a 50. Faço a substituição, substituo 95 no lugar do T, encontrei esse valor. Certo? Então, isso aqui é isso quer dizer o que para mim? Né? Nesta condição, 95 e 50, a taxa em relação à umidade diminui, ou seja, a sensação térmica diminui com o crescimento da umidade. Nessa condição. Tá? Bom, agora, vou fazer a derivada em relação a T. Então, se eu vou fazer a derivada em relação a T, de novo, esse aqui cai fora, sobra o 0,68, isso aqui não conta, agora vai ficar 2 vezes 0,03, né? Então, vai contar aqui. O que mais? Aqui vai ser a derivada em relação a T, então vai sobrar 0,15H. E a derivada em relação a T vai ficar 0,02H. Substituindo o T e o 50, deu esse valor aqui. Tá. E a live está acabando. 10 minutos. Então, vamos apagar aqui. E vamos lá. Então, quando a gente faz isso, a gente tem 3 alternativas. Alternativa 1, 2 e 3. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Cada uma das proposições e depois vamos ver as alternativas. Então, nós temos 3 proposições. Bom, vamos lá. A primeira proposição. A taxa de variação instantânea em relação a H depende apenas de T? Sim, isso é verdade. Por que isso é verdade? Né? Que na hora que eu calculo a derivada de I em relação a H, não aparece nenhuma H aqui. Então, essa taxa depende apenas de T. Tem H aqui? Não, só tem T. Então, isso aqui é verdade. Tá? Vamos ver a segunda. No caso que T igual a 95 e H igual a 50, a função I é crescente se T é constante, enquanto H está crescendo. Ou seja, ele está falando aqui. Ó. Ele está dizendo que a derivada de I em relação a H, ou seja, quando eu faço a derivada de I em relação a H, o que eu concluo? Que T é constante, né? CT, constante. Então, I está crescendo se T é constante. Constante e H crescendo. Nessa condição. Vamos lá. Isso é falso. Por que isso aqui é falso? Porque a derivada ela é negativa, né? Ou seja, a minha derivada, quando eu faço a conta, a derivada em relação a H, a conta, a minha derivada deu um número negativo. Se ela é negativa, a função ela é decrescente, ou seja, esse número negativo, vou só pegar a caneta, então, esse número negativo aqui implica que eu tenho um decrescente, teria que ter um D aqui, né? Ou seja, decrescente. Ah. Vamos ver o próximo. E no terceiro e último, na terceira e última proposição, ele diz o seguinte: a taxa de variação instantânea em relação à temperatura, quando T é 95 e H 50, é 1,66. Isso é verdadeiro. Na hora que a gente fez a conta, encontramos o H, nós encontramos DI dt 1,66.
Tá? Ou seja, a taxa de variação instantânea em relação à temperatura. Se em relação à temperatura, o meu H é mantido constante, né? Ou seja, tem a derivada só em relação a T. Isso implica que para um H constante, à medida que a temperatura cresce, a minha sensação térmica também cresce. Essa aqui foi a questão que apresentou maior índice de erro. Tá. A segunda questão nesse questionário que apresentou maior índice de erro foi esta. Uma questão de placa metálica, na qual a distribuição de temperatura nessa placa é dada por essa expressão. E aí ele pede para fazer uma avaliação sobre essa distribuição no ponto 10 e menos 50. Então tá, vamos analisar isso. Opa, repetiu. Bom, antes de fazer qualquer coisa, vamos calcular as derivadas, né? Então, na hora que calculamos as derivadas, o que acontece? Eu tenho uma raiz, né? Ou seja, se eu tenho uma raiz, necessariamente eu vou escrever isso aqui, né? Ou seja, tenho raiz, vou escrever no meio, para facilitar o cálculo da derivada. Então, a derivada da raiz é uma potência, a regra da potência, né? Ou seja, a derivada da E na U na P é igual a P na U, P menos 1 du. Então, aqui está o P, aqui está o U, aqui está o P e aqui está a derivada. A derivada em relação a x é menos 2x. Esse 2 simplificou com esse 2, sobrou menos x sobre a raiz. Né? Menos, a raiz foi para baixo por causa do denominador. Tá. Substituindo em 10 e menos 50, a gente vai fazer a continha e chegamos a menos 0,11. Então, só fizemos a conta. Vamos para o próximo ponto. Fiz a derivada em relação a y. É a mesma coisa, não tem nenhum mistério para calcular a derivada em relação a y. Né? O único problema que a gente tem que tomar cuidado é com esse sinalzinho de menos, né? Esse sinalzinho de menos que está aqui, que acompanha. Como o y é negativo, então menos e menos passa a ser mais. É isso. Agora vamos analisar as alternativas. Então, a primeira proposição. Já, temos 3 proposições. Vamos analisar a primeira proposição. Primeira proposição é o seguinte: a temperatura é crescente quando y é constante e x é variável. Ou seja, o que ele está perguntando? Ele está querendo analisar o sinal da derivada em relação a x, né? Porque o y é constante. Então, o y é constante e o x é variável. Eu estou analisando o dt dx. Então, vamos ver. Eu estou analisando a derivada em relação a x, né? O que acontece? Faço a derivada em relação a... Quando a gente calcula a derivada em relação a x, nós encontramos um valor negativo. O fato de ser negativo, né? O fato de ser negativo implica que eu tenho um decrescimento. Então, isso aqui é decrescente. Esse decrescimento é dado por sinal de negativo. Então, é falsa a proposição. Vamos para a segunda proposição. A temperatura é crescente quando x é constante e y está variando. Agora, quem ele está olhando? Ele está olhando para a derivada em y. Então, ele está avaliando a derivada em y. Por que ele está variando a derivada nisso? Porque o y está variando e o x é constante. Então, a derivada em y. Tá, vamos olhar para cá. A derivada em y, ela é um valor positivo, ó. 0,58, positivo. Dessa maneira, está correto. Então, a temperatura é crescente, ou seja, nesse ponto, nesse instante, a temperatura está crescendo. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá.
A taxa de variação instantânea, considerando x constante. Aqui faltou, e variando y, né? Então, ele está variando, ele é constante o x, e variando o y, aqui faltou colocar, e variando o y. Então, ele está dizendo que a taxa de variação instantânea em relação a y é tanto. Ou seja, é 0,58 graus por milímetro. Será? Vamos descobrir. Vamos ver aqui. Já fizemos a conta. E é verdade, né? Se eu faço a derivada em relação a y substituindo no ponto, eu obtenho esse valor. Professora, e em relação a y, né? Tá errado uma coisa. O que está errado aqui? Ali a derivada em relação a x, na verdade é y, né? Isso, o professor fez um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ctrl+C e Ctrl+V do professor. Tá? Então era só isso. A derivada aqui realmente ela é em relação a y. Tá certinho. A gente entra nessa mesma live, professor, ou espera o horário que está escrito no Moodle? A segunda live? Isso. Sim, às 8h30. Ah, ok. 8h30. Tá, isso, tá quase acabando a nossa live aqui, né? Já tá até esquecendo. Isso. Bom, aqui falta 1 minuto para terminar a live, então às 8h30 a gente retorna, certo? Ok. Tentem resolver esse